Eu quero convidar os irmãos ao capítulo 8 de Apocalipse. Nosso foco estará a partir do versículo 7, nós vamos até o versículo 13, mas eu gostaria de preparar terreno para essa leitura, lendo os versículos 1 a 6 antes. Capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1 até o versículo 6, num primeiro momento. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Agora então o texto da nossa atenção dessa noite, versículos 7 a 13. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra parte dos rios, a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Agora capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E também sobre eles
como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos de cavalaria era de 20.000 vezes de milhares. E ouvi o seu número. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Vi outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferindo 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Versículo 15 agora, meus irmãos. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Amém. Esse livro é um livro comumente evitado por muitos. Tem uma amiga na fé que diz: por muitos anos eu não li Apocalipse porque eu tinha medo, pastor. Medo de ler aquelas coisas que vão acontecer, aqueles monstros revelados ali. E agora? Eu continuo com medo. Cenas como essa descritas e reveladas. João está vendo? João está assimilando o que está vendo, transformando isso
numa forma que nós possamos ler. É exatamente isso que ele está vendo. É isso que devia ser comunicado. E aqui no meio ainda um segredo. Poxa vida, por que contou que era segredo? Que não colocasse aqui, né? Já está falando tudo. O que os 4 trovões falaram. E eu sei que essas coisas pegam a gente. É muito comum você pegar crente velho, criando picuinha nas entrelinhas. Pastor, é porque tem que ler nas entrelinhas. Rapaz, a minha sempre foi em branco. Entre uma linha e outra, branco. Como é que é na sua? Estou brincando com a situação de que às vezes a gente tem a perseguição de querer discutir o que não foi dito. Mas e Adão? E o umbigo, pastor? Esse negócio não me deixa dormir. O umbigo do Adão. O que foi revelado já tem que ferver a nossa cabeça, irmãos. Deixa o que não foi revelado para lá. A gente já entendeu o que foi escrito para a gente entender? Já é difícil. Já é uma tarefa árdua. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que tem anos e anos e anos e anos de exposição bíblica na cabeça e no coração. Anos e anos de leitura bíblica. De escola bíblica dominical. Outros menos, outros mais. E a tarefa é árdua mesmo. É até que Jesus volte, a gente vai debruçar em cima desse livro. E aqui está um grande desafio para nós. Que eu disse no começo dessa série. Precisamos do Antigo Testamento para compreender esse livro. Precisamos das revelações do Antigo Testamento. Por exemplo, aqui você vê a fala evocada, como por exemplo da literatura apocalíptica em Joel. Lembra dos gafanhotos como que cavalos de guerra em Joel? Eles voltam aqui agora como que evocando uma mensagem que o povo judeu já conhecia. Você vê agora o aspecto angelical, as trombetas que foram tão marcantes na história do povo de Deus, para falar de uma intervenção real, ou uma intervenção celeste nesse caso, para convocar ao avanço ou à retirada no caso da guerra, e também para comunicar o fim de uma era, ou da guerra. Você também tem a proclamação das trombetas para anunciar a morte iminente dos sentenciados. Você tem as trombetas para conclamar ao arrependimento. Então as trombetas estiveram marcantes. Foram marcantes, melhor dizendo, na história do povo de Israel. Eles sabiam disso. E nesse momento a presença das trombetas são muito significativas. Mas eu disse para os irmãos que esse livro é um livro que pode nos dificultar a compreensão quando nós não sabemos o que devemos tratar como literal e o que devemos tratar como linguagem, como figura de linguagem, como paráfrase, como comparação ou como uma metáfora. E nós, há alguns domingos atrás, temos estudado sobretudo em volta do capítulo 8, estudamos o capítulo 1 e agora é o terceiro sermão no capítulo 8, onde nós estamos vendo a tratativa desses elementos como sendo visões, para que o povo de Deus no primeiro século, 96 a 98 depois de Cristo, pudesse reorientar a sua visão pela mensagem que está por detrás dessas figuras. Essas figuras não são literais, são placas sinalizadoras de mensagens reais. Nós temos ali uma sinalização de algo grande que está por vir e que vai acontecer e ninguém vai deter isso. Quando fala do incensário cheio de fogo, com as orações dos santos que vão até o altar, talvez não tenha um incensário de ouro, literalmente falando. Mas o que está sendo comunicado para nós é brutalmente real. As orações são administradas diante do trono de Deus. E há um silêncio cerca de meia hora. É um silêncio para ouvir as orações, talvez. Talvez seja. Lembre-se, até aqui no capítulo 8 é comunicado para nós que os céus estão em constante louvor e festa. Música e instrumentos. Existe isso na presença de Deus. Lembre-se, nós não estamos falando de novo céu e nova terra. Estamos falando do céu, a presença de Deus. Lugar para onde, ou estado onde os que morrem em Cristo vão imediatamente. Jesus falando para o ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Paraíso não é a nossa morada eterna. Quer saber sobre nossa morada eterna? Final de semana está chegando aí. Sábado à noite, domingo pela manhã e à noite.
Essa é a nossa conferência teológica para conversar só sobre isso. Então, guarda na agenda. O paraíso ou a presença de Deus talvez seja esse contexto que nós estamos vendo aqui, onde as orações são administradas perante o altar, o trono de Deus, e ele responde depois de meia hora de silêncio. É um interlúdio, também tem um interlúdio aqui entre as trombetas, entre a sexta e a sétima. A gente pulou essa parte. Esse silêncio é para que as orações sejam ouvidas? Talvez seja. Mas esse silêncio talvez também seja num tom grave de lamento, de tensão pelo que vai acontecer. Por quê? Porque Apocalipse está nos contando sobre visão de mundo. Lembre-se disso. O livro quer orientar a forma dos irmãos da igreja perseguida enxergar a vida e a manifestação de Deus na história. Em qual contexto? Contexto de perseguição e de dor, de sofrimento. Contextos esses ou semelhantes a esses são aqueles contextos em que nós perdemos a perspectiva e achamos que Deus não está agindo na história. Que Deus não se importa, que o governo está nas mãos dos ímpios. E que os ímpios têm a palavra final sobre, inclusive, a igreja. Quando a igreja sofre, é perseguida, é isso que nós perguntamos. Quando a dor bate na nossa porta, quando a morte vem à nossa família, nós nos perguntamos: cadê o Senhor? Por que o Senhor permite tal coisa? Onde o Senhor está que não intervém e não impediu isso? Lembra da fala da irmã de Lázaro? Tanto Marta quanto Maria falam a mesma coisa: Senhor. João 11, se o Senhor estiveras aqui, isso não teria acontecido. As duas falam a mesma coisa, porque é uma mentalidade muito comum do ser humano, e nós continuamos pensando, tanto quanto Marta, quanto Maria até hoje, sobretudo quando a morte chega. Tô falando rápido, né? Vou tomar um ar aqui. Sobretudo quando a morte chega de repente. Um acidente de carro. Tem como morte ser pior ou melhor? Parece que não, mas talvez sim. Quando não temos chance de despedida, quando não temos chance de preparar o coração, a gente precisa de rituais, irmão. Nós somos seres do ritual, nós precisamos preparar o coração. Mas o Senhor insiste em não nos dar previsões, em não nos preparar com muitas coisas. Mas para a volta dele, que ele não disse quando, ele tem tentado nos preparar através do livro de Apocalipse. Então, no primeiro bloco dos 7 selos, nós temos as dores. Cada selo vai revelando uma situação histórica que reflete as dores da igreja até que Cristo volte. Se nós pegarmos aqui de forma geral, esse vai ser o diapasão dessas notas. A dor da igreja antes que Cristo volte. E você percebe isso. Até que chegamos no 7º selo, e no 7º selo ainda estamos orando, gemendo, perguntando sobre a justiça de Deus. Mas existe resposta no 7º selo. Como na 7ª trombeta existe uma resposta de alívio e de fim. Um fim desejado por ímpios e justos. O bloco das trombetas, por sua vez, não fala do sofrimento da igreja. Fala do sofrimento daqueles que não são a igreja. Fala do sofrimento daqueles que perseguem a igreja. Embora fale de várias coisas, em diversos aspectos, esta é a nota predominante das 7 trombetas. Então nós já estamos entrando num segundo bloco sétuplo. O número 7 em Apocalipse quer nos comunicar algo da parte de Deus. O cordeiro, por exemplo, tem 7 olhos e 7 chifres. Jesus. Ele anda no meio de 7 candeeiros e tem nas mãos 7 estrelas. O número 7 é uma referência direta a Cristo e daquilo que vem dele, ou Deus Pai, Deus Espírito e aquilo que procede deles, ou que refere-se a eles, está em torno deles o número 7. Os 7 selos mostram. Eu estou fazendo a comparação para que a gente encaixe, porque a gente não vai avaliar trombeta a trombeta aqui, a gente não tem espaço para isso, a gente vai tratá-las como um todo, na verdade em 2 grandes grupos. Por isso que eu estou fazendo essa comparação, para que a gente, na mensagem dessa noite, entenda de forma panorâmica esses 2 blocos.
Os 7 selos faziam uma referência à história da humanidade e o seu sentido. Lembra que João chorou porque ninguém podia desatar os selos? Ou seja, diante da dor da igreja, se os selos não pudessem ser abertos, ele já tinha entendido que aquilo ali fazia referência, se referia à história da igreja. Se a história da humanidade e da igreja ali dentro não pudesse ser desvendada, então nós devemos abraçar o existencialismo, porque nascemos, crescemos em sofrimento e vamos morrer. Fim, acabou. Essa é a história. Porque a igreja está em sofrimento. Se a história não tem sentido, depois de tudo que aconteceu, a humilhação de Cristo, sua morte e o sofrimento da igreja, que é cíclico e repetitivo, talvez não igualmente em todo o globo, mas por toda a história, por todo o tempo, a igreja padece e sofre e é perseguida. Porque o mundo nunca será amigo da igreja. O dia que o mundo e a igreja estiverem de mãos dadas, em plena amizade, ou o mundo deixou de ser mundo, ou a igreja deixou de ser igreja. Então quando João vê que os selos não podem ser desatados, olha só, símbolo apontando para uma realidade. Qual o símbolo? O livro selado por dentro e por fora com 7 selos. Isso é um símbolo, é uma visão, mas não é literal. O que é real e literal? A mensagem que aponta, o sentido que existe. Qual que é o sentido? O sentido é de que ali está contida uma história de sofrimento da igreja. Então é quando ele vê o leão, que de repente se torna ovelha com uma ferida mortal, e que é digna de abrir os selos. Então a autoridade que é Cristo, também se faz de redentor salvífico, humilhantemente ferido para a morte, e este, pela sua redenção, traz sentido à história debaixo do sol. E por que essa cena é tão importante antes das trombetas? Porque é justamente na dor que nós queremos saber se está valendo a pena. Quando está tudo bem, a gente toca o barco e vamos embora. Mas quando a dor bate, quando a dificuldade bate, quando a morte vem, quando as coisas são penosas, quando o mundo se levanta contra nós, quando o mundo se levanta contra a igreja, quando nós temos que enterrar os nossos, quando o dinheiro falta, quando a economia vai mal, quando nós temos enfermidades em casa, em família, de queridos, quando o assaltante bate a porta, quando é difícil e perigoso viver, quando nós chegamos às conclusões do sábio, mas felizes os que não nasceram, ou os que já morreram, para não se ver as obras que se fazem debaixo do sol. Quando a injustiça bate, quando nós encaramos o nosso próprio pecado e o pecado dos outros, quando nós nos queixamos da vida, em certos momentos. Nesses momentos, a gente precisa saber se está valendo a pena. Se não é melhor, como disse alguém, parar o mundo para eu descer. Deixa eu te fazer uma pergunta muito íntima, eu não espero que você me responda. Já teve vontade de morrer? Deixa eu trazer uma pergunta, deixar ela mais soft. Já teve vontade de ir embora? Melhorou, né? Tem crianças aqui. Já teve vontade de ir embora? A dor pode nos causar isso, irmãos. Cansei. Você sabe quantas vezes Jó pediu a morte? Mais de 14 vezes. Chega. Não está valendo, Senhor. Não está valendo a pena. E dessa vez a expressão valer a pena é usada corretamente. A gente usa essa expressão por muita coisa, né? Nossa, comprei um tênis bonito demais, valeu a pena. Vi um filme bom, valeu a pena. Que pena? Sentar no sofá e assistir foi a pena? A gente usa essa expressão às vezes sem sentido. Mas quando ela vem com sentido é porque teve uma pena. Teve um preço pago que doeu, foi pena, foi penoso. Às vezes a gente olha para a nossa dor e pensa que não está valendo a pena. E sabe quando é que a gente acha que não vale a pena? Quando não existe um depois que vale o processo. Eu vou trabalhar o mês todo, vai ser difícil,
mas eu vou receber o meu salário. E com ele eu vou cuidar da minha casa. Vai valer a pena. E então, o trabalho que é difícil, que às vezes a gente se arrasta, vale. O depois vale. Dá trabalho criar filhos, gente. Ou vontade de botar para dentro depois que sai. Guardadinho ali, ó. Tava recebendo amor, beijinho, a gente conversava com ele. Tudo, não, podia ficar mais alguns anos ali, né? Aí sai. E fica. Às vezes até 40 anos dentro de casa, às vezes 50, às vezes não sai. Mas vale a pena. Vale a pena. E tem pena. Nesse caso tem pena. Desafia a gente. Desobedece. Imita os nossos pecados. É o que é pior. Bastava eu, agora tem 2. Mas vale a pena. Vale a pena sofrer para olhar para o futuro e ver mais um servo de Deus. É isso que nós cremos. Sendo edificado, com defeitos, limitações, pecados, mas nascido na aliança do Senhor. Nascido para a glória. Vale a pena do trabalho, do custo financeiro. Tenham filhos. Tenham filhos. Povoem a terra. Vale a pena. Gaste o seu dinheiro com seus filhos, é o melhor gasto. É o melhor deles. João olha para aquele livro e chora, porque parece que não vale a pena. Não tem sentido. E quando o Cordeiro abre cada um dos selos, a história vai sendo explicada para João. E João tem um êxtase, segundo êxtase dele, de paz. Porque a história tem dono. João parece que está descarrilhado, mas não está não. É que a estrada é sinuosa. A nossa estrada da vida é sinuosa. Faz curvas e cambotas que nós não gostaríamos. Mas eu não posso chegar à conclusão, olhando para Deus, que não tem dono essa história. Esse é o primeiro bloco dos selos. E quando ele abre o 7º selo, foi o que nós lemos aqui para preparar terreno para o bloco das trombetas. Nesse momento existe aquele silêncio que eu mencionei, e os anjos com as trombetas na mão. Por isso que eu acho que é tanto silêncio para ouvir oração, quanto uma reverência e uma tensão para a calamidade que vai descer. E os irmãos ouviram aqui detalhadamente o que o Senhor sinalizou. 2 blocos de resposta, que ao exemplo do último selo falava de vozes, trovões e terremotos. Agora, o que isso significa? Então nós temos 2 blocos. O primeiro bloco, as 4 primeiras trombetas. Essas 4 primeiras trombetas vão falar de um tipo de juízo, e as 3 últimas de outro tipo. Mas eu gostaria de citar aqui George Led, um comentarista do Novo Testamento. Não concordo com tudo que ele fala de escatologia, mas essa parte de Apocalipse dá para caminhar com ele por algum tempo. Ele diz o seguinte: é digno de nota que tanto os selos como as trombetas nos levam ao fim dos tempos. O 6º selo, como já vimos, fala da catástrofe cósmica que identificará a vinda do dia do Senhor. Capítulo 6, versículo 17. De maneira semelhante, a 7ª trombeta anuncia a vinda do fim. Quando o 7º anjo tocou a 7ª trombeta, foram ouvidas vozes celestiais dizendo, abre aspas, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Capítulo 11, versículo 15. Fecha a citação. Tanto os selos quanto as trombetas são ali interrompidas por um interlúdio, como nós dissemos, para anunciar o fim. Embora sejam figurativas, anunciam uma realidade progressiva e que aponta para o fim.
O fim está chegando. Isso foi anunciado lá em 98 depois de Cristo. Imagine agora, irmãos. Como é que nós escutamos isso? O fim está chegando. Muito mais agora, 2000 anos depois. Muito mais agora do que antes. E o que esses irmãos então recebem? Eles recebem aqui 7 sons de trombetas que significam juízo sobre a terra. As 4 primeiras trombetas, falam de catástrofes naturais e sofrimentos na ordem da criação. O mar, a terra, os seres ali viventes são atingidos em todas essas 4 trombetas. E as 3 últimas têm um foco específico com a humanidade ímpia. Então, várias terças partes são afligidas, tanto da natureza, em vários aspectos, como a ordem terrestre e astrológica. Não sobrou sobrou até para o sol e para as estrelas. A ira de Deus descendo sobre a história. E nas 3 últimas trombetas, elas se concentram na vida dos homens. É uma série de calamidades na terra e calamidades específicas na vida dos homens. E com requintes de detalhamento vão mostrando como que a intervenção é letal. E por mais que eu tenha usado essa palavra, muitas vezes não é para a morte, é para o tormento. Gafanhotos com rosto de gente, cabelo de mulher. É para dormir hoje, viu, gente? Calma. É a palavra do Senhor. Termina bem. Esse livro é para dizer que termina bem. Aguenta o processo. E uma cauda como que de escorpião, causando dano como de escorpião. Aqui vem a figura dos 5 meses. Certamente para falar de uma tormenta que não é pontual. Ela é uma tormenta continuada, de grande tempo. A ira de Deus desce sobre os homens. A ira de Deus desce sobre a terra. A terra se contamina. A terra inventa pandemia. A terra se mata. A terra se polui. A terra muitas vezes se torna um local hostil. Doente. Por vezes. Não precisa ser uma coisa pontual também. Pode ser por vezes na história. Esta trombeta, ou essas 4 primeiras trombetas, é para que a gente olhe para elas e veja que Deus é Senhor da história toda vez que a natureza padecer. Toda vez que as árvores pegarem fogo. Toda vez que nós ficarmos sem ter o que comer. Toda vez que os rios estiverem poluídos e nós lamentarmos, porque é para lamentar mesmo. Por mais que nos conscientizemos, por mais que lamentemos, por mais que isso seja doído, nós não devemos olhar para isso e pensar, Deus largou o mundo e foi embora. Esse mundo perfeito que Ele criou, Ele já deixou isso aqui, já virou as costas e foi embora. A mensagem dessas 4 trombetas é para dizer que o mundo, o habitat humano, belo, perfeito, que Ele criou, está debaixo da sua ira por causa do pecado. E assim, nós chegamos às 3 últimas trombetas. Trombetas essas que falam da humanidade. Calamidades que serão piores do que as primeiras 4. Atingirão não os elementos da natureza, mas as pessoas, homens. Assim como todo o povo de Israel foi poupado das pragas que sobrevieram sobre o Egito, a igreja vai ser poupada desses flagelos, desses. Ué, pastor, então está tudo bem. Você acabou de esquecer dos 7 selos, que era só para a igreja? Aqui são as trombetas. É a resposta de oração para a igreja que sofre. Nesse momento, a igreja é poupada. Enquanto os selos tratam de perseguição do mundo à igreja, a tribulação que acontece, as trombetas falam do juízo e da ira de Deus sobre o mundo. A ira de Deus não se levanta contra a igreja dele. Se levanta contra
o mundo que persegue a igreja. Esta é uma mensagem para aqueles irmãos perseguidos, vendo o mundo se levantar, tentando silenciar a igreja na força da espada. Vocês viram onde lemos, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, me achei em Pátimos, na ilha de Pátimos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Ele está fazendo o que em Pátimos? Passeando, irmãos? Está preso, isolado, está exilado ali por força política, para não continuar pregando o evangelho. E por que João está preso e o resto não? Porque o resto está sendo morto. João é o líder, coloca João lá porque eles não querem mais um mártir. Não querem mais uma inspiração. Não querem mais um herói de fé. Para que a igreja se cale. Para que não se pregue o evangelho. Por causa da palavra. A igreja está vendo isso acontecer e quer resposta do Senhor. Quer uma intervenção do Senhor e o Senhor está dando. Quando as 3 últimas trombetas tocarem. Um dano terrível será infligido à terra. E os homens serão afligidos. Mas o dano não é total, não são mortos. Eles são atormentados. Viver se torna difícil. Infelicidade. Vontade de morrer. Taxa de suicídio cresce. Por mais que o dinheiro exista. Por mais que as conquistas existam. Nós temos hoje, na nossa era, uma infelicidade, doenças emocionais cada vez mais colecionadas. Somos infelizes enquanto nação, povo mundial. Existe uma ansiedade global. Nossos consultórios estão cheios, as terapias, os medicamentos, os psicotrópicos, os tranquilizantes, calmantes, antidepressivos, remédios para dormir. Nós estamos doentes enquanto raça humana. E não vai melhorar. A menos não para aqueles que estão fora de Cristo. Porque essa mensagem é para que a gente olhe e tenha paciência. Aguente, igreja. Aguente as dores do tempo. Aguente os descarrilhar do trem. Aguente o ímpio vir sobre a igreja e afligir a igreja. Aguente. O Senhor responderá com a sua ira. O Senhor responderá com grande tormenta. O Senhor dará a resposta. O Senhor trará a resposta. Esse texto é para que eu e você, juntamente com aqueles irmãos, possamos olhar para a história e ter paciência. E nunca acharmos que Deus demora. Que Deus se esquece. Que Deus deixou para lá. Mas esse tormento também servirá para arrependimento. Por isso que Deus não os mata. E eu quero dizer para você hoje aqui que ainda não tem Cristo como seu rei, seu salvador. Não espere a ira de Deus descer sobre você, para que você queira mais a morte do que a vida. Não faça isso. Se arrependa e creia em Jesus Cristo pelo evangelho pregado. Porque somente o seu sangue derramado nos cobrindo vai nos livrar de Deus, da sua ira. Nós somos salvos de Deus, irmãos, porque só Deus pode nos condenar, mas também salvos para Ele, porque é tudo que precisamos, uma eternidade com Ele. Por isso, uma mensagem de paciência, perseverança e perspectiva. Se esse é o seu caso, eu te encorajo e exorto nessa ocasião. Se arrependa e creia no Evangelho. Ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Que isso sirva para você.
Se arrependa hoje. Se entregue a Cristo. Sobretudo você que se acostumou com a igreja e com o evangelho, mas nunca teve um relacionamento de amor com Cristo. Você pode dizer que o conhece, que o ama, que sabe que é amado, pessoalmente. Eu tenho uma história de amor pessoal com Jesus. Você pode dizer isso? Você precisa poder dizer isso, para que você seja liberto da ira de Deus. Ela virá. E virá no tempo certo. E já tem descido. Contínua e progressivamente. Mas ainda se amargará muito. Não deixe para amanhã. E a igreja, paciência e renovação, avivamento, são necessários para continuarmos avançando em frente. Igreja peregrina e militante, continua a marcha firme. Como? Nos alimentando da Escritura para que os nossos olhos sejam colocados para além do horizonte da dor. Olhando para o Rei que reina e voltará. Que Deus abençoe a amada igreja do Senhor. Vamos orar. Ó Deus bendito, no nome santo de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção e a Tua glória sobre nós. Tua graça sobre nós. Que nós, ó Deus, possamos nos sensibilizarmos à Tua palavra e à Tua presença. Te adorarmos mais. Te peço por fé daqueles que precisam se arrepender. Te peço que Teu Espírito Santo quebre corações nesse momento. E que haja conversão nesse lugar. No nome de Jesus. Amém.